Nesse vídeo eu vou te mostrar empresas que nunca deram prejuízo no ano, empresas altamente lucrativas onde todo investidor deveria estar olhando para estar investindo. E por que eu vou mostrar isso para vocês? Porque eu não quero que cometam erros como eu cometi lá no início da minha jornada ao comprar ações da Gol. Olha só o desempenho da Gol nos últimos 12 meses para você ter noção. Caiu pra caramba as cotações aqui da Gol, então não quero que você sofra como eu sofri lá no início, tá bom? E aí você vai estar entendendo e vendo empresas onde tem lucro crescente, dívida controlada, que eu vou mostrar para vocês com detalhes, tá bom? Inclusive, uma empresa aqui tem tanto caixa que a dívida é negativa, como a gente pode ver aqui. Tem caixa sobrando, certo? Então, sem enrolação, bora começar. O primeiro aqui que eu quero mostrar para vocês é a Itaúsa. Então, logo de cara, quando você vai estar comprando uma ação, cara, olha a dívida líquida para EBITDA. A gente está com juros altos aqui no país. Isso aqui é crucial você comprar uma empresa com uma dívida controlada para não estar se endividando com a empresa ao longo do tempo. E a Itaúsa, cara, é um sonho de empresa, porque olha em 2015 aqui o lucro de 8,99 bilhões. Em 2024, a gente já está falando de um lucro de 14,89 bilhões. A empresa, ao longo do tempo, cresceu o seu lucro. A receita também aqui cresceu, como a gente pode ver. É isso que você deve buscar ao estar investindo. Uma empresa com dívida controlada e lucros crescentes, que é o caso aqui da Itaúsa. E só para finalizar da Itaúsa, a gente vê que ela tem participação em outras empresas, como a gente pode ver, mas grande parte vem em cima do Itaú, da sua receita e lucro. E aqui as informações complementares mostrando para vocês a dívida bruta, mas a disponibilidade em caixa, colocando aquele indicador como a gente viu, uma dívida barra EBITDA controlada dentro aí do que a gente considera saudável para uma empresa. A próxima empresa aqui é a grande Sanepar, também é uma empresa que nunca deu prejuízo no ano. A dívida líquida barra EBITDA da Sanepar também está controlada. Lembrando que esse indicador de 2,5 a 3 no máximo, acima disso fica preocupante, tá bom? Então aqui uma dívida muito controlada da Sanepar. E se prepare porque o gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês agora da Sanepar é excelente, é um gráfico que dá um prazer de ver. Olha só isso aqui. Receita e lucro líquido crescente ano após ano. Em 2015 a gente está falando de um lucro líquido de 438 milhões. E olha só aqui em 2024, 1,55 bilhões de lucro líquido. Cara, esse aqui é aquele gráfico que a gente vê e dá orgulho de ter uma empresa assim em carteira, porque na minha carteira pessoal eu tenho Sanepar. Então a gente vê aqui lucros crescentes. E como vocês viram, a dívida está controlada da Sanepar. Mas, cara, antes de você só olhar essa questão aqui, não saia comprando, tá? Só porque eu estou mostrando para vocês, porque é algo muito importante vocês verem o momento para fazer o aporte. Então agora pode ser que não seja interessante você comprar Sanepar, porque você pode não ter margem. Eu comprei em momentos passados, então isso é muito importante. Estou te mostrando empresas aqui altamente lucrativas e com dívida controlada, mas não necessariamente é o melhor momento para você estar comprando essas ações, certo? Então se ligue muito nisso para não estar fazendo um investimento fora daí do momento, né? Fora aí da hora exata. E aqui mais uma vez, dívida bruta, ela tem caixa, a dívida líquida fica dentro aí do seu limite, uma dívida líquida bem controlada aqui também para Sanepar, tá bom? A próxima empresa que eu quero mostrar para vocês aqui é a Lojas Renner. Olha só, fugindo daquele setor bancário, setor de saneamento, ela tem uma dívida líquida barra EBITDA negativa de menos 0,41. Cara, interessante, né? E a Lojas Renner, como a gente vê aqui, ó, é a empresa que eu queria mostrar para vocês com uma dívida líquida negativa. Ela tem mais disponibilidade em caixa do que ela precisa pagar com a sua dívida bruta, tá bom? E aqui a Lojas Renner também é uma empresa bem interessante, cara. Olha só isso. Receita líquida e lucro líquido crescente. 2015 a gente está falando de um lucro líquido de 578 milhões. Agora em 2024 que passou, lucro líquido de 1,20 bilhão. Uma empresa também que segue essa questão de lucros crescentes, uma empresa muito interessante para o cara estar de olho. E diferente da Sanepar que eu mostrei o lucro cotação, se a gente vê o lucro atual, o lucro líquido atual da Lojas Renner, a sua cotação devia estar valendo aí na casa dos 46, 47 reais. E a gente tem aqui uma cotação no momento de 15 reais.
bem ali distorcido para o lucro que a empresa gera, entendeu? E nessas horas que pode ser uma barganha, uma oportunidade da bolsa, tá bom? Então aqui a Lojas Renner a gente vê que é um cenário diferente da Sanepar, que pode estar no seu preço justo ou até caro no momento. A loja Renner aparentemente está descontada, certo? E por fim, eu tenho mais uma empresa aqui para mostrar para vocês, uma empresa que talvez pouca gente conhece, eu não vejo ser comentado muito sobre ela aqui no YouTube, que é o Grupo Mateus. O Grupo Mateus também está com uma dívida líquida barra EBITDA bem controlada, como a gente pode ver, 0,40, e se tratando aqui de lucro líquido, também a gente tem um lucro líquido crescente. Em 2020 estamos falando de um lucro líquido de 726 milhões, e agora em 2024, 1,33 bilhão. Seu lucro líquido está crescendo, receita líquida também cresce, como a gente viu, e é uma empresa que tem a sua dívida, né, controlada. E aqui a gente, para vocês entenderem um pouco o Grupo Mateus, aqui a gente tem a porcentagem no atacarejo, varejo, atacado, B2B e o eletro aqui, como a gente pode ver, é uma fatia bem pequena. Então o Grupo Mateus aqui é uma excelente empresa também, lançada recentemente, né, não tem muitos anos na bolsa. A gente não tem ali um histórico de 10 anos, por exemplo, onde a gente já vê uma empresa bem interessante nessa questão de lucro crescente e dívida controlada, certo? E a fundação a gente pode ver aqui que é uma empresa antiga de fundação, né? Mas como eu disse, na bolsa sua estreia foi em 2020, então tem pouco tempo de bolsa, certo? Então essas aqui são as empresas que eu queria mostrar para vocês e eu queria passar essa lição, né, de sempre buscar empresas com lucros crescentes, dívidas controladas, ainda mais nesse momento atual do país, um momento bem delicado com Selic alta. Então, sempre opte por essas empresas, neste momento principalmente. Não faça cagadas, como eu fiz lá no passado, de comprar empresas sem fundamento, como é o exemplo aqui da Gol, onde a gente tem uma desvalorização, né, imensa aqui na empresa. E lembrando também, né, que todas essas empresas aqui que eu te passei, seja Itaúsa, seja aqui Sanepar, como a gente pode ver, a própria Lojas Renner, que é aqui, todas pagam dividendos. Até o Grupo Mateus, ó. Então você tem um fluxo de caixa positivo com essas empresas, o que deixa ainda mais interessante, né? Você não vai estar só segurando ali na carteira esperando uma valorização da cotação. Você tem esse fluxo de caixa também pingando aí na sua conta com essas empresas, certo? Então, este daqui foi o vídeo, espero que tenha ficado claro e te agregado bastante valor. Eu te aconselho a se inscrever aqui no canal, porque toda semana estou trazendo diversos conteúdos que vão te agregar muito valor, certo? Comenta aí também para mim se você tem alguma dessas empresas em carteira. Quero saber aí se você está investindo em empresas bem lucrativas, como a de exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.